Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, caros colegas deputados, é um prazer estarmos mais uma vez aqui a debater as questões deste nosso país e desta nossa Europa. Começo por me congratular pelo facto, embora a maioria dos Estados, não só Estados-membros da União Europeia, como de países terceiros, ter deixado os imigrantes fora desta estratégia de controle do coronavírus, Portugal foi uma exceção. Isto porque o nosso país tem uma visão humanista dos migrantes que, mesmo em situação irregular, são bem-vindos, dado que contribuem para a economia e a maior parte deles, felizmente, tem fortes raízes em Portugal. Congratulamos-nos, sobretudo, pelos 130 mil imigrantes que ficaram provisoriamente com a situação regularizada em Portugal, na sequência da pandemia. Foram todos aqueles que tinham processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras até 18 de março, altura em que foi decidido decretar o estado de emergência e acrescidamente, temos que o salientar positivamente, com acesso a cuidados de saúde, ao CNS, à segurança social, a direitos vários, como por exemplo a possibilidade de celebrar quer contratos de arrendamento ou de trabalho nas mesmas condições dos cidadãos nacionais. Foram também, relativamente aos migrantes que estavam alojados em hostéis, nomeadamente em Lisboa, testes ao Covid-19, muitos deles tiveram resultados positivos, sendo que estes testes vão continuar, mas os migrantes que testaram positivo foram separados daqueles que testaram negativo. Em Portugal, felizmente, não existem campos de refugiados. Os migrantes que estão em hostéis são apenas requerentes de asilo, que estão à espera de uma decisão judicial que, como sabemos, é um processo longo, moroso, incerto, leva normalmente muito mais do que um ano, sobretudo porque estes pedidos cresceram exponencialmente, porque normalmente estes pedidos também são espontaneamente apresentados quando os migrantes chegam ao aeroporto. Tudo isto para dizer que Portugal está ainda com algumas deficiências, que já ouvimos aqui na nossa colega deputada do Bloco de Esquerda explanar e reconhecidas de algum modo pelo Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, bem, decididamente, pelas organizações também que estão no terreno, algumas das quais já ouvimos em sede desta comissão. Portanto, um elogio para o Governo, que protege os migrantes residentes em território nacional e, portanto, que demonstra esta vertente humanista. É isto que nós chamamos uma oposição responsável, ou seja, elogiar e apoiar quando há razões para tal, mas também denunciar igualmente falhas e situações que nos parecem menos corretas. Por outro lado, quanto ao programa de reinstalação da União Europeia, portanto, Portugal mantém os seus compromissos, já disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dito isto, vou direto à questão da crise na fronteira greco-turca, que volta, como sabemos, a testar o equilíbrio frágil entre a segurança nas fronteiras da União Europeia e o respeito pela lei internacional sobre o acolhimento dos requerentes de asilo. A União Europeia tem prometido criar um novo mecanismo comum para o asilo e a imigração, mas, como sabemos, há uma divisão profundíssima entre os Estados-membros, com muitos países a recusarem-se, infelizmente, a aceitar mais pessoas, mais migrantes, o que parece deixar, pelo menos para já, os europeus nas mãos da Turquia. Ainda por cima, a solidariedade europeia em relação ao mecanismo de relocação falhou desde o princípio. Aliás, aproveito para recordar que em abril deste ano houve uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que condenava a Hungria, a Polónia, a República Checa por não terem cumprido com o plano de recolocação definido pela União Europeia, que tinha um caráter, como se sabe, imperativo. Neste cenário, pergunto ao Sr. Ministro se concorda que o acordo de 2016, não só sob o ponto de vista europeu, mas também sob o ponto de vista nacional, que foi celebrado com a Turquia
para conter a entrada de pessoas na União deve ser mantido, como aliás foi decidido pela Comissão Europeia, ou se deveria ser revogado e haver outros planos. Para além da redistribuição das pessoas, como vimos, é insuficiente, os campos continuam cheios. Pergunto ao Sr. Ministro, recordo que, aliás, melhor, que a aposta tem sido no reforço do controle fronteiriço e na salvaguarda da integridade do espaço Schengen, da livre circulação e da proteção das fronteiras externas da União Europeia. Agora sim, pergunto ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros se está de acordo com o reforço da Frontex. E se, na sua opinião, esta agência deve continuar a merecer especial atenção no futuro, não só a nível do financiamento, como a nível de outros recursos adicionais, nomeadamente meios humanos, em que se estimam necessários mais 10.000 guardas fronteiriços, portanto, que é, digamos, um número importante. Sabemos então também que as crianças, concluir, senhora deputada. Sim, não acompanhadas vão chegar a Portugal e as minhas perguntas, muito rapidamente, é quando está prevista já a chegada destas crianças, sabemos que depende da Grécia, como vão ser distribuídas e em que locais e, finalmente, se encara a possibilidade de elas serem colocadas em famílias de acolhimento ou serem dadas para adoção. Em suma, como é que está prevista pelo governo português a estratégia de acolhimento destes menores? Muito obrigada, Sr. Presidente.